Olá, tudo bem? Meu nome é Nicole. Eu sou acadêmica de medicina. Eu estou atualmente no quarto semestre. Eu curso medicina na faculdade de Uniderp, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E hoje eu vim apresentar minha pesquisa, minha iniciação científica, que eu fiz durante esse último ano, de 2024 para 2025. Então, começando, né, a nossa apresentação, o título é Acadêmicos e Doping Intelectual, o uso indevido de estimulantes para o neuroaprimoramento. Então, eu coloquei ali meus coautores, Eduardo, a Giovana, o Cauã, o Kaique e o João Pedro. Eles foram excelentes voluntários. E a minha orientadora, Leda Márcia, também me deu muito apoio. É, como a instituição de apoio, a gente tem a Fundect, o nosso projeto. E, bom, vou começar aqui apresentando a introdução. É, Esse tema de doping intelectual me chama muita atenção, porque é um termo novo, que você vê em literatura, esses termos que geralmente a gente escuta falar sobre doping no meio de esportes, né? Enfim, o que é o doping intelectual? Ele é um fenômeno que vem acontecendo no meio acadêmico, crescendo no meio acadêmico, e ele é nada mais, nada menos do que o uso de neuroestimulantes para aprimoramento cognitivo. Enfim, eu vi na literatura, né, que o uso indiscriminado dessas substâncias pode levar a dependência, problemas cardiovasculares, distúrbios de sono, aumento da ansiedade, depressão e outros problemas psiquiátricos. Bom, por que eu achei essa pesquisa relevante, né? Eu achei que levanta importantes questões éticas e de saúde pública. Por que questões éticas? Porque os futuros médicos que estão tendo o curso de medicina estão utilizando esses neuroestimulantes de forma indiscriminada. Lógico que tem alguns que têm laudo médico e que têm um diagnóstico e uma receita médica e acompanhamento médico para usar esse tipo de medicação, mas tem pessoas que não possuem e usam do mesmo jeito para ter esse melhoramento no desempenho acadêmico. Então, isso levanta uma importante questão ética para esse futuro profissional da área da saúde. É, o que, que é o que vai ser, qual que vai ser a postura dessa pessoa atendendo um paciente futuramente, a postura dele na profissão. Então, eu achei uma importante questão ética de saúde pública também, né? Porque, como a gente viu anteriormente, pode levar a variados problemas psicológicos, ansiedade, depressão, insônia, como eu vi na literatura. Um empecilho na formação de futuros médicos, então isso pode causar efeitos colaterais que podem dificultar a formação desses médicos, ou até mesmo não tem um aprendizado consolidado, porque geralmente pessoas utilizam esses medicamentos antes de provas e passa, sei lá, 3 meses posteriormente a esse estudo desse conteúdo e não tem mais esse conhecimento consolidado na memória, que é importantíssimo para nossa atuação futuramente como profissionais. Tem uma lacuna da educação e da conscientização sobre os riscos de ética profissional. Então, bom, tem uma lacuna no meio da faculdade assim, de medicina. Eu falo de medicina porque foi o meu grupo da minha pesquisa, né? Mas, e eu acredito também, mais pra frente eu vou falar porque que isso faz uma diferença, esse público ser futuros médicos. Enfim, é, muitas pessoas não têm noção do que isso pode causar, não sabe as consequências éticas e morais desse tipo de atitude. E por último, o que eu achei é a necessidade de compreender a extensão e motivações. Qual que é a prevalência desse uso, entendeu? O que motiva as pessoas a usarem esses tipos de substâncias no meio acadêmico? Então é isso que eu quis caminhar utilizar nessa pesquisa.
Bom, como objetivo geral, é avaliar a percepção de estudantes de medicina sobre o doping intelectual para aprimoramento no processo de aprendizagem. Então, na minha pesquisa, eu decidi pesquisar a percepção em geral desses estudantes de medicina. Então, não, já que é um ano de pesquisa, né? Eu peguei em outras literaturas, tipo efeitos colaterais ao longo do tempo, porque tem pesquisas que já mostram isso, a longo prazo, o que esse uso pode causar. E como objetivos específicos, o primeiro, eu quis analisar a percepção ética desses futuros médicos. No segundo, eu quis identificar a prevalência desses usuários. Então, quantas pessoas usam ou não. Verificar os fatores determinantes que motivam, né, essa automedicação. E, por último, identificar se os estudantes já ouviram falar sobre doping intelectual, porque, querendo ou não, é um termo novo aí que está surgindo, né? Bom, na metodologia, eu fiz um estudo primário transversal, quantitativo. Meu público-alvo foram acadêmicos de medicina da Universidade de Anhanguera, Uniderp. E, bom, a gente fez uma linha do tempo. A gente fez revisão literária, discussões em grupo. Primeiro, né, para ter uma bagagem, assim, de literatura. A gente fez a formulação do questionário do TCLE. A gente teve a aprovação do CEP e da instituição para realizar essa pesquisa. E a gente realizou a coleta de dados. Bom, na coleta de dados, a gente fez um questionário semi-estruturado online. A gente usou a plataforma Forms, os formulários do Google. E foram um total de 16 questões. Essas questões eu dividi em 4 grupos de acordo com os objetivos específicos. Então, teve questões no grupo de percepção ética, teve questões no grupo de fatores determinantes, teve questões no grupo de conhecimento prévio, teve questões no grupo de deixa eu ver aqui rapidinho. Identificar a prevalência. Enfim, a gente fez. E esse questionário ele foi baseado no questionário de pesquisa sobre estimulantes, que eu coloquei a referência aí, a gente se baseou nele, não tá idêntico, não tá igual, né? Semelhante, a gente fez semelhante. Formulamos algumas perguntas, mas foi com base neste questionário. Tá nas referências também do projeto. Bom, aqui eu coloquei o questionário. Primeiro perguntei semestre, qual que é a idade, né? Mas isso não entra no grupo de questões que eu falei. Então, aqui estão as questões de percepção ética e estimulantes, eu vou entrar nelas mais para frente. Aqui as questões de prevalência, as questões de fatores determinantes e a questões de conhecimento prévio. Bom, indo para os resultados. Eu decidi dividir dessa maneira para ficar mais claro. Eu consegui me adaptar mais dessa forma, então coloquei um slide para cada objetivo, para cada questão. Bom, primeira questão é se a pessoa sente algum desconforto ou receio em se automedicar, com fim de aumentar esse desempenho acadêmico. Então, 54% colocaram que não realizam automedicação e 18% falou que sente um pouco de desconforto ou receio. 13% falou que sente muito desconforto ou receio. E 10% falou que sente indiferença. Outra pergunta que eu fiz foi a opinião da pessoa sobre a automedicação para melhorar esse desempenho, sem a prescrição médica. Então, 60% falou que não concorda e considera uma prática perigosa, 37% relatou que concorda parcialmente, mas acredita que pode ser arriscado. Enfim, esses foram os mais importantes. Outra pergunta, na opinião, o uso responsável de estimulantes para melhorar o desempenho dos estudos. A maioria falou que para usar somente quando necessário, com prescrição e acompanhamento médico. 14 falou que pode usar ocasionalmente, de forma consciente, para melhorar o foco nos estudos. E a última pergunta, em que medida o uso de estimulantes para melhorar o desempenho cognitivo pode afetar a autonomia e a liberdade individual? Então, 48% diz que pode reduzir a autonomia, pois cria dependência da substância para o desempenho acadêmico. Isso é bem interessante.
31% fala que pode afetar negativamente, pois pode levar ao uso de compulsão e a perda de controle. Bom, no segundo objetivo, 62% das pessoas falaram que não possui diagnóstico prévio médico psicológico, então não tem diagnóstico como doenças tipo TDAH, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, enfim, entre outros. E a pergunta se essa pessoa já usou ou não medicamentos para melhorar a sua atenção, 65% diz que nunca usou nenhum medicamento e 19% diz que sim. Usa ocasionalmente, apenas em situações de necessidade, por exemplo, provas, processos seletivos, enfim. Eu vou discutir isso melhor na discussão mais pra frente, fazer umas correlacionar, né? Bom, no objetivo 3, na maneira de fatores, na parte de fatores determinantes, né? Então, eu perguntei sobre a cultura da produtividade, se ela pode influenciar esse uso dos estimulantes. Então, 54% respondeu que a necessidade de ser produtivo o tempo todo incentiva os estimulantes. Então, isso com certeza é um fator determinante para essa automedicação, entendeu? E, enfim, isso eu acho um lado muito relevante, porque isso mostra como a pressão acadêmica, a pressão social influencia. Outra pergunta foi os fatores psicológicos, como baixa autoestima ou necessidade de controle pode levar aos estimulantes. 66% acredita que pessoas com baixa autoestima usam estimulantes para se superar em ambientes acadêmicos ou de ambientes de pressão, né? E também o que contribui, né, para a percepção de que os estimulantes são uma solução rápida. 37% diz que é pressão por resultados rápidos e alto desempenho. Então, realmente, um fator determinante importantíssimo essa pressão por resultados. É interessante também, 25% falou que a crença que esses neuroestimulantes aumentam a produtividade. Então, é bem interessante. O último objetivo é do conhecimento prévio, então 72% já ouviram falar o termo doping intelectual ou neuroestimulantes. 97% sabe o que são estimulantes cognitivos. E 94% conhece alguém que já fez ou faz o uso desses neuroestimulantes. Bom, agora trabalhando com esses dados, né? Bom, existe uma contradição que eu achei interessante. A maioria conhece os riscos, mas 83%, mas 34% ainda usa estimulantes para desempenho acadêmico. Uma contradição coerente com os estudos mostra uma percepção negativa, nem sempre impede o uso. Então, mesmo conhecendo os riscos, bastante gente ainda usa. E por que isso é importante no público de medicina? A gente que estuda na medicina, a gente entende que esses medicamentos, a gente estuda sobre eles, para que eles servem. A gente sabe que tem que ter acompanhamento médico, a gente sabe que tem que ter uma receita. E mesmo assim, tem muita gente que usa. Então isso é muito problemático e é muito alarmante na sociedade. Eu acredito que isso é muito relevante. Então, como motivadores principais a gente viu, né, pressão por resultados rápidos, sobrecarga acadêmica, crença em aumento da produtividade, influência de colegas. Teve uma opção nas perguntas múltipla escolha que enfatizava isso, influência de colegas. Associação com baixa autoestima e com ambientes de alta pressão, já comentei anteriormente. Bom, comparando com a literatura, estudos tipo com outros cursos, né? Tem estudos que são com cursinhos de vestibular ou em outros cursos de outras áreas, né? Isso mostra menos conhecimento e contato, porque diferente dos estudantes de medicina, eles não aprendem sobre isso, eles não, porque isso tá na grade curricular, então a gente só que futuros psiquiatras são obrigados a saber disso, então a gente vê isso na faculdade
E isso é bem alarmante, porque justo os acadêmicos de medicina que estudam sobre isso, mesmo assim, realizam uso de neuroestimulantes sem receita médica. E tem, obviamente, implicações éticas importantíssimas. Então, o uso não prescrito em futuros médicos preocupa pela influência na prática clínica e no risco de banalizar a automedicação. Isso é muito grave para o meio, para a área da saúde, muito grave mesmo. Quem estuda sabe como é complicado usar medicamentos de forma espontânea, assim, sem procurar um médico, sem uma receita. E a literatura também mostra efeitos adversos, como dependência, estudo de sono, ansiedade, problemas cardiovasculares. Bom, concluindo, tem uma contradição entre a opinião e a prática. Apesar de reconhecerem os riscos, muitos estudantes ainda usam estimulantes sem prescrição. Os motivadores, sobrecarga acadêmica, pressão por desempenho, cultura da produtividade, e é necessária uma conscientização sobre esses riscos, uma conscientização sobre a ética, a responsabilidade profissional sobre o uso desses neuroestimulantes. Então, isso é muito importante, muito relevante para o nosso futuro médico, futuro da medicina no Brasil, no mundo inteiro. Essa pesquisa aqui, ela é pequena comparado, né, com o que pode tá ocorrendo no Brasil inteiro, no mundo inteiro, mas eu acho que isso aqui é um exemplo. E eu tenho certeza que não é só no Uniderp que acontece isso. Em diferentes lugares do Brasil, do mundo, acontece isso, o que tem bastante dado em literatura já. E é isso, essa foi a minha pesquisa desse ano. Essas aqui são as referências. E muito obrigada, sou muito grata à Cogna, sou muito grata à Fundect, aos meus coautores, à minha orientadora. E é isso. Qualquer dúvida, eu estou disponível para responder.